Direitos do advogado empregado. Para que nós possamos entender esse tema, nós temos que analisar o Estatuto da OAB, o artigo 18 até o artigo 21, bem como o Regulamento Geral também da OAB, que está previsto lá no artigo 11 até o artigo 14. Então nós vamos passar a leitura e comentar sobre os pontos mais importantes desse tema. Então aqui no capítulo 5 nós temos do empregado advogado. Aqui nós estamos no Estatuto da Advocacia e OAB, Lei 8.906. O artigo 18 diz que a relação de emprego, nós temos que ir lá na CLT. Na CLT nós temos que quando existe subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, nós temos o famoso SHOP, o SHOP. Aqui os requisitos para que haja relação de emprego. Então a relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerente à advocacia. Com isso a gente verifica que o advogado empregado ele tem isenção técnica e ele tem independência profissional relacionadas à advocacia dele. Então ele é livre para decidir a melhor forma para defender o seu cliente, no caso, como empregado. O parágrafo único diz que o advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores fora da relação de emprego. Ora, o advogado foi contratado para o empregador. Então, assuntos relacionados fora da relação de emprego, ele não terá essa obrigatoriedade de fazer gratuitamente para o empregador. Então, muita atenção nesse ponto. Então, o advogado não está obrigado. Vou até marcar aqui para ficar bem ciente. Aqui também nós temos um não. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo, aí nós temos uma exceção, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Vamos lembrar o que é sentença normativa. Sentença normativa são as decisões dos tribunais regionais do trabalho ou do Tribunal Superior do Trabalho em dissídios coletivos. Isto é, nós não tivemos ali um acordo coletivo de trabalho e nós não tivemos uma convenção coletiva de trabalho. Havendo anuência das partes, conforme o artigo 114 da Constituição Federal, vai propor esse dissídio na Justiça do Trabalho e a decisão dos tribunais será tida como sentença normativa. Então o salário profissional pode ser ajustado em sentença normativa? Sim, salvo, é lógico, se for firmado em um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. E você tem que lembrar, o acordo coletivo de trabalho é ligado de um sindicato de um lado e uma ou mais empresas do outro lado. Convenção coletiva do trabalho seria um sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores. Vou escrever aqui para ficar melhor você visualizar. Então nós temos acordo coletivo de trabalho. É igual o sindicato dos empregados, aqui no caso empregados advogados, de um lado, e do outro lado nós temos uma ou mais empresas participando. Agora, a convenção coletiva de trabalho é quando eu tenho o sindicato dos advogados de um lado, sindicato dos empregados, versus sindicato dos empregadores, no caso ali. Então é sindicato, a convenção. Então, em regra, é ajustado no acordo coletivo ou convenção coletiva o salário mínimo profissional. Se não for fixado, pode ser fixado numa sentença normativa. Só para ilustrar, eu tirei do site dissídio.com.br o salário dos advogados. Então nós temos aqui salário do advogado generalista 2019, reajuste salarial atual. Então, em regra, a média salarial, nós pegamos aqui, eu estava aqui em Minas Gerais, a média, por exemplo, piso salarial 2.764,56. Em Belo Horizonte, 2.825,13. Você tem lá em Mato Grosso, 2.614. Campo Grande, 2.600. Então, gira em torno o piso salarial de um advogado empregado em R$2.000, R$3.000. Depois você pode conferir nesse site aí para verificar melhor. Então, terminamos a análise do artigo 19. O artigo 20 fala da jornada de trabalho.
do advogado empregado. Então, no exercício da profissão, ele não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e de 20 horas semanais. Então, ele trabalha 4 horas contínuas e, no máximo, 20 horas semanais. Nós sabemos que o empregado, em geral, é de 8 horas diárias ou 44 semanais. Mas atenção, essa jornada de 4 horas contínuas e de 20 horas semanais, ela só existe se não tiver um acordo ou uma convenção coletiva em que houve uma negociação de outra jornada ou em caso de dedicação exclusiva. Se o advogado é dedicação exclusiva, ele pode sim trabalhar uma jornada de 8 ou 40 horas ou 44 horas semanais. Nesse site que nós verificamos aqui, por exemplo, em Piauí é 40 horas semanais, em Pernambuco é 41 horas semanais, em Paraíba 40 horas semanais, aqui no Pará 42 horas semanais. Então vai depender do que está falando a convenção ou acordo coletivo. Agora, importante, parágrafo 1º. Para efeitos deste artigo 20, considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador. Isso aí é lógico. E se ele estiver aguardando ou executando ordens também, tanto no seu escritório ou em atividades externas, em audiências, por exemplo, sendo-lhe reembolsadas despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. Então, o advogado e empregado têm direito ao transporte, à hospedagem e à alimentação. As horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por um adicional não inferior a 100%. De acordo com a Constituição Federal, o trabalhador urbano, em regra, ele recebe no mínimo 50% de adicional de horas extras. Atenção, o advogado é no mínimo 100% de adicional de horas extras. Olha uma diferença, se liga nessa diferença. Aqui já sabemos então do percentual. As horas trabalhadas no período de 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de 25%. Muita atenção. O trabalhador urbano, você vai fazer a anotação aí, o trabalhador urbano, o adicional noturno dele é de 20%. O trabalhador urbano é de 20%. E a jornada noturna é das 22 horas às 5 horas do dia seguinte. Esse aqui é o trabalhador urbano. Mas nós temos o trabalhador rural que trabalha na lavoura. A jornada dele é de 21 horas às 5 horas. E aquele que trabalha na pecuária é das 20 horas às 4 horas. Eu quero que você memorize esse período. E lembrando, o percentual aqui é 25% do trabalhador rural, igual do advogado. No advogado, nós temos que o adicional dele é de 25%, igual trabalhador rural. Mas você não pode esquecer, pecuária, você vai lembrar das vaquinhas, 4 patas, então vai até 4 horas. E na lavoura até 5 horas, então das 21 às 5 e das 20 às 4. Se você somar de 21 às 5, nós temos aqui 8 horas de trabalho. Das 20 às 4 também nós temos 8 horas de trabalho. Diferente do trabalhador urbano, nós temos aqui 7 horas de trabalho. Isso, a consequência é que a hora noturna do trabalhador urbano equivale a 52 minutos e 30 segundos. Anotou aí as diferenças? Se você não anotou, apare esse vídeo, pegue um caderno e faça as anotações, porque você não pode esquecer do adicional noturno. Isso pode cair em trabalho para você, e você já sabe agora do adicional noturno do advogado, que é de 25%, e a jornada do advogado é quase que parecida com o do rural. Nós temos que o advogado aqui é das 20 horas de um dia até 5 horas do outro dia. Eu acho que vale a pena eu fazer uma anotação aqui, ó. Nós temos o trabalhador urbano. O trabalhador urbano, qual que é a jornada dele? Das 22 horas às 5 horas. Qual que é o percentual do adicional noturno? 20%. Nós temos o trabalhador rural. Qual que é a jornada
noturna dele? Depende. Se for da lavoura, vai ser de 21 horas a 5 horas. E ele recebe 25%. E se for da pecuária? Das 20 horas às 4 horas. E ele recebe 25%. Uma observação importante. A hora aqui equivale a 52 minutos e 30 segundos. Aqui a hora vale 60 minutos e aqui também vale 60 minutos. Então nós temos essas diferenças. Agora, e o advogado? O horário noturno dele é das 20 horas às 5 horas. E o percentual? 25%. Enquanto aqui nós temos 7 horas de trabalho, aqui nós temos 8 horas e aqui nós temos 8 horas, no advogado nós temos 9 horas de trabalho noturno, podendo chegar a 9 horas. Lembrando que se ultrapassar o limite da jornada permitida dele, vai ser remunerado como extra. Então nós fizemos aqui os apontamentos. E o artigo 21. Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados e empregados. Nós vimos que os pisos salarial, em média, é R$3.000, mas os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado empregado e não ao empregador. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo. Então, se houver um acordo, aí sim pode ser partilhado entre ele e a empregadora, desde que seja empregado de uma sociedade de advogados. Para completar esse tema, vamos ver o que diz o Regulamento Geral da OAB. Do advogado empregado. Compete a sindicato de advogados e, na falta, a federação. O que é uma federação? A federação é quando nós não temos o sindicato dos advogados, eu tenho uma federação que ela representa 5 sindicatos reunidos. E uma confederação, ela representa 3 federações reunidas. Então, quando fala federação, é a união de 5 sindicatos. Confederação, 3 federações de advogados. Então, nós temos, compete a sindicato de advogados, na sua falta, a federação, confederação de advogados, a representação destes nas convenções coletivas celebradas com as entidades sindicais representativas dos empregadores. Então nós temos aqui sindicato de um lado e sindicato do outro, convenção. E nos acordos coletivos celebrados com a empresa empregadora e nos dissídios coletivos perante a Justiça do Trabalho aplicáveis às relações de trabalho. Então aqui nós já falamos da convenção e do acordo. Para fins do artigo 20, que nós falamos da Lei 8.906, considera-se de dedicação exclusiva. O que é dedicação exclusiva? É o regime de trabalho que for expressamente previsto em contrato individual de trabalho. Então, é o regime de trabalho que for expressamente previsto em contrato individual de trabalho. Parágrafo único. Em caso de dedicação exclusiva, serão remuneradas como extraordinárias as horas trabalhadas que excederem a jornada normal de 8 horas. Então é hora extra o que ultrapassar 8 horas. Lembra, nós temos que a jornada, se não tiver previsão, a jornada é de 20 horas semanais ou 4 horas diárias. Mas se for dedicação exclusiva ou tiver convenção ou acordo coletivo, pode ultrapassar esse prazo. E quando ele vai receber horas extras? A partir das 8 horas de trabalho. O artigo 13 foi revogado. O artigo 14. Os honorários de sucumbência, por decorrerem principalmente do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de emprego, não integram o salário ou a remuneração, não podendo assim ser considerada para efeitos trabalhistas ou previdenciários. Isto é, o recolhimento das contribuições previdenciárias vai basear no piso salarial do advogado e não nos honorários sucumbenciais que ele recebe. Então marque isso, é muito importante, não integra o salário ou a remuneração, não podendo assim ser considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários. O que não faz isso? Os honorários de sucumbência. E por último, os honorários de sucumbência dos advogados e empregados constituem fundo comum
cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes. Então, esses honorários sucumbenciais não é salário, e sim é um fundo comum que eles mesmos vão traçar a destinação desses valores. Bom, isso é o que nós tínhamos para falar sobre o advogado empregado e é importante que você associe e faça as anotações desses apontamentos que nós trouxemos para você. Grande abraço e bons estudos e até a próxima aula.